Estamos começando o programa Literatura Local desta semana, uma parceria entre a TV Câmara de Passo Fundo e a Academia Passo Fundense de Letras. Programa que está completando este ano 20 anos aí em prol da literatura de Passo Fundo e região. E hoje nós vamos conversar sobre poesia, porque eu trouxe aqui, mais uma vez, né, ele esteve aqui não faz muito tempo, eu disse para ele que a gente ia convidá-lo, né, para vir de novo quando ele lançasse o livro. Eu trouxe aqui para conversar comigo o meu amigo e escritor André Luiz Rossi Canaus, que acabou de publicar o livro Estrelas Riem de Dragões. Tudo bem? Seja muito bem-vindo, André. Muito obrigado. É mais uma satisfação muito grande novamente estar aqui, né, falando de literatura, sobre livros e hoje sobre poesia, né, meu novo lançamento. Especificamente, né? O André já tem uma carreira de anos aí, né, André, na literatura aqui em Passo Fundo. Quantos anos faz que você lançou o teu primeiro... Fazem 10 anos. 10 anos escrevendo e publicando. 10 anos publicando, né? Porque escrever começou provavelmente... Antes, né, e como professor também, né, que precisa, né, estar entre os livros e escrevendo, divulgando cultura, ensinando. E desde criança eu sempre fui um grande leitor, né? Então, 10 anos atrás eu lancei Escolas Esparsas, livro de crônicas baseado na minha atividade como professor, né, incentivador de leitura, com jovens, né? Então, esse ano eu estou comemorando então esse decênio, né? E no meio desse caminho, né, tenho 2 livros aqui. Eu lancei também o livro de romance As Caras da Fazenda e participando, né, de coletâneas. Precisei dizer adeus aí que eu estou andando com esse livro aí, né, divulgando e incentivando sempre a leitura. É um livro de contos pela editora Planeta Azul, né, que eu lancei em 2018. Sempre rindo dos dragões. Sempre rindo dos dragões. Né? Ao longo do caminho, né? Uhum. E se é professor, deve ter enfrentado muitos dragões. Muitos dragões, né? Além de escritor, né? Essa realidade, né, a questão assim do problema, né, de quem ensina, né, tem uma dificuldade muito grande, né, de ensinar, né? E tem uma frase, né, de um mestre oriental que diz assim: o mundo não carece de pessoas que queiram ensinar, né, mas de pessoas que queiram aprender. Então, é verdade. É uma grande verdade assim. E Estrelas Riem de Dragões, eu, com base nessa leitura de realidade que a gente tem, o planeta difícil hoje, né, principalmente, as guerras continuam, né, a pobreza aumenta, a fome aumenta, as agressões, feminicídios, homicídios, a pobreza, a dificuldade do trabalhador, do povo, né, que quer trabalhar, né, mas o ganho é muito pouco, né, a juventude perdida. Então, essa realidade do mundo, né, que me incentivou, e eu comecei a escrever poesia durante a pandemia, né, que também foi um período muito triste, muito difícil da humanidade. Então, a leitura dessa realidade a gente pode fazer através da poesia, né? O questionamento, essa difícil realidade, né, do nosso país e do mundo, a gente pode colocar na poesia, né? Fazer essa leitura e questionar, né, a sociedade atual. Eu gostei muito do livro, que ele traz poemas, não todos, claro, mas uma grande quantidade de poemas que são bem curtos, como, por exemplo, O Sorriso das Estrelas. As estrelas, donas de sua luz, não tropeçam jamais. Suas asas dançarinas batem no vento do infinito. São poemas curtos, assim, mas quando você vai estudá-los a partir das metáforas que eles trazem, são poemas bem significativos. Sim. Você sempre escreveu poesia nesse formato? Tem alguma influência particular de algum outro escritor? Qual foi a tua principal inspiração para essa forma poética?
Eu acho que eu fui professor de geografia, né, todos esses anos, 30 anos, né, hoje estou aposentado. A geografia te dá uma visão bem ampla, né, da sociedade, das classes sociais, dos trabalhadores, do mundo, da política, né, de várias ciências, né, a geologia, a natureza, a relação do homem com a natureza, né? Então, acho que essa visão ampla, né, ela pode ser uma estrela, e ao mesmo tempo a estrela pode seguir adiante, mas também ela pode de longe questionar, né? A luz, né? Eu acho que dá luz para a humanidade, né, e dá essa resistência de persistir, né, sempre, né, mesmo não questionando, a estrela ela é infinita, né, como última palavra aí desse poema. Eu acho que as estrelas hoje são aqueles que têm ainda um coração, né, não uma dureza, né, e não agridem, né, mas eles podem questionar e rir até dos dragões, né? Os dragões, essa realidade dura, as agressões, guerras, homicídios hoje, né, que a gente tem que se defender, mas ao mesmo tempo a resiliência das estrelas fazem ainda elas terem um sorriso, né? A primeira parte do livro é a chegada dos dragões e a segunda parte um alento, né? Porque a primeira parte, os dragões, são poemas assim bem duros, da tristeza humana atualmente, e a segunda parte, então, a chegada das estrelas, o sorriso das estrelas que vem, né, mesmo dificultando, ainda dá para sorrir, né, para respirar fundo e continuar a difícil caminhada. Quer dizer, tem todo um significado, né? Pelo livro todo livro ele tem um significado, na maneira como ele foi ordenado, na maneira como os poemas foram escolhidos, né? Imagino que você tenha escrito mais poemas do que esses que estão aqui ao longo desses anos, né? Foi feita uma seleção final para o livro. Sim. Outro destaque também que me chamou a atenção, é a edição da Fisales, né, da editora Fisales, do escritor editor Pablo Moreno, que esteve aqui alguns dias também neste programa, né? E as ilustrações do livro também são um destaque, né? São um destaque à parte. Esse livro, assim, ele foi... durante a pandemia, né, eu era professor ainda, e assim também eu pensei na juventude, na vida da escola hoje, né? E a escola hoje está sofrendo agressões, né? Isso é muito comovente isso hoje, né? E a dificuldade, né? Como eu citei um mestre indiano antes, né? As pessoas não querem aprender, né? O jovem hoje ele é levado, né, a uma tecnologia que é uma falsidade que, na verdade, não ajuda, né, mas ilude. Né? O celular hoje, né, hoje tem até a lei, né, que proíbe o uso de celular nas escolas, né, que dá ainda um fôlego, né, para que as pessoas leiam mais, estudem mais, prestem mais atenção, né, e busquem um caminho, né, de um trabalho, né, que possa servir à sociedade, né? E porque aumenta a pobreza no mundo cada vez mais e a dificuldade, né, baixos salários, baixa valorização, e o ser humano hoje é muito mais difícil, né, e até fazer uma poesia, né, só com um sorriso das estrelas, mas o que pesa bastante, né, são a chegada desses dragões, né, esses dragões mas estão aqui, por toda... Pois é, eu fico me perguntando se no ponto de vista dos jovens, né, que você falou sobre essa questão da desvalorização da escola, né? A escola está sendo desvalorizada, mas a escola, ela seria o núcleo, o centro do Estado Democrático de Direito, que é um sonho iluminista, né? É um sonho dos iluministas. Os iluministas construíram essa convicção de ter acesso a todas, a educação acessível a todas as pessoas, independente
na condição socioeconômica da classe social a qual pertencesse. Mas eu acho que, ao mesmo tempo, não sei se tu concorda comigo, eu fico me colocando assim na cabeça de um jovem, né? Inconscientemente, claro. Mas, tá, estudar vale a pena, mas vale a pena para quê? Porque quando você olha, por exemplo, para o mundo, você vê esses dragões como, por exemplo, eu vou estudar para fazer guerra contra o Afeganistão, eu vou estudar para fazer guerra contra a Ucrânia, eu vou estudar para fazer guerra contra os palestinos. Sim. Eu vou estudar para quê? Qual que é o objetivo do estudo? Para que serve todo esse estudo no mundo moderno? Sim. Eu acho que existe esse dragão, né? Sim. E hoje, assim, a questão da violência, né? Isso leva à violência, né? Porque daí eu não compreendo o mundo, eu não colaboro também, né, para melhorar o mundo, porque eu não tenho compreensão, né, dessa realidade, né? E depois da compreensão, o que eu vou fazer com isso, né? Agora, como que eu vou divulgar isso? Como que eu vou fazer isso? Então, o olhar, né, para o semelhante, hoje não existe mais, né? Mas existe um questionamento de quem está sempre na tua frente, né? Quando eu não tenho compreensão, eu questiono, eu tenho um ego, né, lá em cima, mas também eu não colaboro com nada, né? E assim é só vir a mim, né? Mas eu não levo nada ao outro, né? Ao outro. Existe um egoísmo exacerbado, né? Nós estamos vivendo uma época assim que é o ápice do egoísmo, né? Porque na verdade os valores sociais eles estão colapsando. Então a noção de sacrifício pela própria sociedade, em nome da própria sociedade, não um sacrifício, claro, no sentido, né? Mas no sentido assim, de você fazer alguma coisa pelo outro, parece que está se esvaziando esse sentido, né? Isso. E qual que tu acha que é o papel da poesia em meio a tudo isso? A poesia é um outro sabor, né? Não é uma leitura assim de política, assim, uma leitura científica, né? Mas de qualquer outra ciência, né? Mas é uma leitura com fôlego, né? Com respiração. Eu acho que a poesia ela traz assim que depois que você compreende, né, passa uma dificuldade, né, mas eu não entendo o que está acontecendo, né, nem comigo, né, não vejo nenhum norte, né, mas essa leitura da poesia, né, e aquele esforço e um pouco bem sonora, né, que a poesia é uma música, né, e você recita uma música, mas não fica com consciência nenhuma, né, é só a batida, né, da bateria e pronto, né, o que vale. Mas agora a leitura, né, é um livro, tá ali tem um conhecimento, e a leitura como poesia, né, a rima, ela dá um outro sentido que você não vê nenhuma tristeza, né, e mesmo sabendo dos problemas ali, né, que tem, né, onde que fala ali de trabalho pisado, o mundo recluso, né, porque eu comecei a escrever esse livro, foi na época da pandemia, né? O mundo recluso. Até eu ia colocar esse título, né? Mas aí o editor não me deixou, né? O editor disse, mas o editor ele teve uma escolha muito boa. Estrelas Guindo e Dragões ficou um título muito bonito. Sim. Bem significativo. Vamos fazer o seguinte, André. Nós estamos encerrando essa primeira parte da entrevista e a gente inicia a segunda parte contigo lendo esse poema O Mundo Recluso, que é um dos principais, digamos assim, Pode ser. Do livro. Pode ser? Pode ser. Voltamos em seguida. A Câmara de Vereadores de Passo Fundo está sempre ao lado da comunidade e, para manter esse compromisso, foi pioneira em implantar o sistema online para as reuniões e plenárias dos vereadores. Projetos importantes já foram votados, como a contratação de mais profissionais para a área de saúde e a aprovação da liberação de R$3.500.000 do orçamento do município para fazer frente ao coronavírus. Foi criado também um fórum permanente para debater sobre a Covid-19. Câmara de Vereadores, a casa dos grandes debates.
mundo recluso. Terras divididas são fendas que rasgam vidas. O que se diz dessas feridas? De onde viemos? Para onde iremos? Vós e avós sofridos, em chão batido, de nações perdidas, espaços falidos. Que pensas tu, alma ferida, herdeira de guerras, conflituosos escambos, pilhagens? O que fazes agora, cabeça baixa, pessoa traída, levanta e anda nas ruas que sejam sombrias? De onde vieste? Qual será tua estrada? De terras sangrentas, divergências grandes, gentes sofridas, ascendentes aflitos? É a primeira parte, então, desse Meus parabéns. mundo recluso. Olha, iniciando a segunda parte do programa em grande estilo, né? Essa é só uma parte do poema, né? Deixando bem claro que tem mais aí. Estamos aqui recebendo hoje o André, né? Que é professor e também escritor, que está lançando aí Estrelas Riem de Dragões, seu primeiro livro de poemas. É o primeiro, né? Sim, o primeiro de poemas. Sabe que esse poema que você recitou para as câmeras aí, para o pessoal, ele me lembrou muito os poemas de A Rosa do Povo, do Carlos Drummond de Andrade. Sim. O que nos leva de novo àqueles tempos da Segunda Guerra Mundial, né? Isso. E Segunda Guerra Mundial e as guerras não terminaram, né? O século XX foi de guerras, né? Quase a destruição do mundo, né? Mas parece que a humanidade continua nesse projeto, né? Em aflitos, recluso, né? A humanidade tem um mundo aí, um mundo que pode ser maravilhoso, né? De felicidade, mas ao mesmo tempo persiste, né? Um mal-estar da humanidade, né? Uma falta de vontade, né? E conflitos, né? Aquela parte ali, eu gostei muito daquela parte que pensas tu, alma ferida, herdeira de guerras. Né? E realmente, eu acho que a gente vive um tempo que é um herdeiro de guerras, né? Nós tivemos tantas promessas, mas essas promessas elas vão sendo continuamente quebradas de geração para geração. Sim. Talvez esse seja um dos grandes problemas, né? E o poema, não só esse poema, mas o livro todo, ele faz uma espécie de resgate dessas questões. Sim. E eu acho que é muito importante, pelo que eu percebi, as pessoas que leem, né, que venham a ler a obra, porque faz essa ligação, digamos assim, com o espírito da nossa época. Então eu acho que, olha, na minha opinião, ficou um livro muito legal mesmo, porque ele captura esse espírito do nosso tempo e ele consegue transformar isso em poesia. Ele consegue dar palavras, dar formas a isso, essa sensação que todos nós sentimos hoje em dia, mas que nem todos nós conseguimos colocar em palavras. E que o principal objetivo do poeta, eu acho que é esse, né? Sim. Colocar em palavras aquilo que as pessoas estão sentindo. Sim. Dar um fôlego, né? Trazer uma outra visão, uma visão mais colorida, né? Fazer uma leitura mais colorida do mundo, né? Do homem. E hoje a questão de homem e mulher, né? Existe uma inimizade, como aumentou muito, né? O feminicídio, todas essas questões, né? Que não podem ser, né? A violência, as armas, né? Toda a tecnologia, né? O século passado teve uma revolução tecnológica, industrial muito grande, mas ao mesmo tempo veio a tecnologia do armamento que hoje está sendo usado. Com drones, hoje em dia você não precisa nem ir lá para matar, né? O conhecimento que teve o século passado, né? Toda essa revolução na educação, né? Na indústria, na tecnologia, hoje é para fazer a guerra, é para matar, né? Então, a Guerra Fria que houve, né? Não era uma guerra fria, mas era uma guerra bem quente, né? Só questão de quase que as duas maiores nações, né, se enfrentaram, né? As mais desenvolvidas, o desenvolvimento para a construção de armamentos, né? Isso é muito triste hoje, né? E hoje toda essa matança que está acontecendo e a pobreza aumentando, né? O nosso país hoje sofrendo com
as transformações climáticas, né? Hoje as pessoas, né, sem casa, famílias, as crianças sofrendo, né? Então isso, o homem tem conhecimento, né? Mas agora o que leva ele mesmo, né, a se tornar cada vez mais violento, a matança desenfreada. Então acho que é falta de leitura, falta de ir para a escola para poder estudar, né? Hoje, a orientação que se dá para a juventude hoje é muito confusa. É muito confuso, né? Mas eu vejo essa confusão, assim, quando a gente, né, trazendo isso para um aspecto mais intelectual, polêmico, enfim, né, racional, eu vejo muito, assim, no sentido de que, por exemplo, no Brasil, vamos pegar o Brasil que está perto de nós, né, nós que estamos aqui. A gente pega aquela ideia que há alguns anos se abriram supostamente as portas do ensino superior para os mais jovens. Mas a principal promessa que se fez a esses jovens é que eles iriam ganhar dinheiro. Isso era uma coisa que eu já criticava na época, assim, porque lá por 2007, a partir de 2005, 2007, tá, a gente vai abrir a universidade com a promessa das pessoas poderem melhorar de vida através do estudo, ganhar dinheiro. Mas quando você associa o estudo ao dinheiro, ao invés de associar o estudo a algo que tem valor em si, tu já não está corrompendo o estudo? Sim, é como se fosse uma troca, né? Uma simples troca, mas o que fica mesmo, né, da juventude não se faz, né? Eu vi na internet uma frase assim, ó, se você quiser entender mesmo de política e fazer uma análise real, né, é só ver o que a classe, que música, que tipo de arte e música, principalmente, que a política, que os governantes dão para o povo, né? Que conteúdo tem hoje as músicas mais tocadas, né? Eu sou do tempo ainda do flashback, né, que falava um pouquinho de amor, de felicidade, né, do século passado, né? Essas músicas até estrangeiras, né? Mas hoje que conteúdo nós temos, né? Hoje, na questão da música, o que os jovens hoje ouvem, né? O que eles cantam, né? Não é mais uma valorização. O Brasil do século passado, né? A música, a MPB, né? Que tinha um pouco de conteúdo, né? Ou um questionamento mesmo da realidade e da classe política da época, né? Mas hoje não se questiona mais nada, né? Não se pensa mais. Então, eu acho assim, o meu objetivo, né, através da poesia, dar um fôlego, né? Eu já falei várias vezes a palavra fôlego, mas é isso mesmo, né? Que se possa fazer uma leitura com alguma musicalidade e, ao mesmo tempo, questionar, né? Buscando, né, uma nova sociedade, né, para o Brasil e para o mundo, e que se viva melhor um pouco, né, com menos violência, mas com mais poesia, né, e trazer um pouco de luz, né, estrela traz luz, né, que há solução, mas cabe também ao escritor e ao leitor contribuir, né, para que a sociedade viva melhor, se tenha mais um crescimento, um desenvolvimento humano, né? Mas não um crescimento desumano como nós estamos vendo. Não um desenvolvimento apenas tecnológico. Né? Porque a tecnologia, sem humanidade, ela leva justamente à perversão. Sim. Né? Ela perverte, ela corrompe ainda mais. E, aliás, é incrível, quando a gente analisa, né, você como geógrafo, né, essa parte da geopolítica, né, quando a gente analisa, por exemplo, que na questão da escola, a escola se questionou tanto a violência nas escolas no passado, e claro, se fez bem em se fazer isso, obviamente, né? A violência por parte dos professores perante os alunos, e hoje em dia a violência se inverteu. Hoje em dia quem sofre violência são os próprios professores, né? Numa contracorrente, quer dizer, se sai de um oposto para outro, e ao mesmo tempo que se questionava que a escola, ela não deixou de ser violenta, mas ela se tornou violenta de outras maneiras. Por exemplo, hoje em dia a gente tem uma violência, como a gente viu há pouco tempo acontecer aí, né, de assassinatos dentro da escola. É muito triste isso que está acontecendo. Mas não foi por acaso que agora eu me lembro do Paulo Freire, né?
uma escola dialógica, né, de conversa e de valorização daquilo que o aluno sabe também, né, como não houve no século passado e eu acho que ainda não há, né, esse diálogo, né, professor-aluno, né, o adulto e o jovem, o adulto e a criança. O homem e a mulher. Essa questão, assim, uma troca de ideias, né, um pensamento mais profundo, né, um estudo melhor, né, não um estudo de tela como tem hoje, né, mas um estudo com livro, com letras, com palavras, né, e palavras suadas assim, né, de uma maneira que busque, que se tenha mais esperança, né, como ele dizia, né, ter esperança no sentido não de ficar esperando, mas de esperançar. Nós vivemos numa sociedade assim, que é muito dividida, que às vezes me parece, eu não vivi em tempos passados, né? Nasci em 87, mas me parece que ela é mais dividida do que a sociedade anterior, porque agora essa tua fala me lembra a questão assim que é homem contra mulher, adulto contra criança, né? Velho contra jovem, né? Você vai ter rico contra pobre. E até mesmo eu acho que na classe dos professores a gente ainda tem essa divisão. Eu sempre digo que o Brasil é um país de castas. Quando a gente analisa, por exemplo, né? Quando a gente analisa a Índia, porque tem castas, mas a gente também vive em castas. Sim. Né? Você vai ter, por exemplo, a casta dos professores universitários contra a casta dos professores de escola pública. A escola pública eu vivi muito tempo também, né? Professores versus funcionários de escola, né? Teve isso também? Teve isso também. Não cheguei a pegar essa parte, eu não peguei essa época. Sim, mas Professores contra funcionários, que impressionante, né? E até mesmo o governo contra professores, né? Sim. Pais contra professores e pais uns contra os... Quer dizer, é uma sociedade que ela é totalmente dividida, né? Ela não é uma sociedade de forma alguma unida, né? E no meio dessas divisões é que vão se criando os dragões. Os dragões aumentam, né? Cospem fogo e continuam. Vai alimentando os dragões, né? E o livro ele chega a apontar uma solução? Imagino que não. Pode apontar, né? Deixa eu ver. Aqui eu acho que na última página, né? Sirius. Que é o nome de uma estrela, termina com o nome de uma estrela, né? Quer ler essa para nós? Isso. Por isso que o último poema. Né? Sirius. No céu escuro reluzem sóis, no infinito do universo. Rever esses mundos na dúvida se há estrelas ou cães do espaço, levando caminhos que trazem à deriva o pulsar do clarão dos dias. Na graça, grandeza, bênção de Deus, eterno reverso, círculo de fogo, futuro e presente, explosão. No fundo do cosmos há uma grande fogueira, de plena energia, céu e nuvens, brisa de salamandras. E com esse poema nós vamos ter que encerrar o programa. Isso. Encerramos o programa, deu o time ali exato, né? Conseguimos, é o último poema do livro e é o último poema da nossa conversa. Encerrando, meus parabéns, olha, eu achei que ficou muito bem feito, né? Tá muito bem escrito. Não li, ainda li alguns poemas só, vou ler com certeza e quero comentar mais sobre. Isso. Eu agradeço muito, Aleixo, né, essa tua estrela, essa tua luz, né, de incentivar a leitura, de valorizar, né, quem escreve, quem pensa, quem contribui com livros, né, e com pensamentos e sorrisos de estrelas, né, que nos dá esperança mesmo, né. Muito obrigado sempre. Mesmo pelo espaço. Quem quiser comprar o livro, como é que faz? Segue nas redes, te manda mensagem no direct? Isso, pode ser. As redes quais que são, qual que é o endereço? André Rossi Canals, né, ou André Luiz Rossi Canals, no Facebook.
e-mail, né, andrecanals@hotmail.com, né? E eu também tenho, né, a livraria, um sebo na estante virtual, né, também está lá o livro. Está vendendo também na estante virtual. Então, se botar lá na estante virtual, Estrelas Rindo e Dragões, já aparece também o livro para comprar. Sim. Na estante virtual. Que legal, né? Uhum. Utilizando a internet a serviço da cultura e da poesia, né? Muito obrigado, então, André. Obrigado. Muito obrigado a você que nos acompanhou até aqui. Lembrando que este programa é uma parceria entre a TV Câmara de Passo Fundo e a Academia Passo Fundense de Letras, completando este ano 20 anos aí em prol da literatura de Passo Fundo e região. Até semana que vem.